Aleluia. Vou pedir para que você abra sua Bíblia agora, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, nós vamos ler nesta noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Capítulo 4 de 1 Crônicas. Amém? Domingo, estávamos aqui para a honra e glória de Jesus. De repente, tudo parou, né? Quem está em casa está entendendo. Que estava acompanhando o culto. Deu uma explosão lá nos fios do outro lado da rua. E nós ficamos sem energia. Mas o Espírito Santo de Deus permaneceu neste lugar. A energia foi só da rua, dos fios. Mas a energia que estava aqui, a vontade de receber a palavra, a vontade de adorar a Deus que estava neste lugar, prevaleceu. E nós louvamos ao Senhor. Tivemos uma palavra gloriosa, uma palavra maravilhosa, queridos. Você que pôde assistir ontem o nosso estudo, pegou um pouquinho, né, daquilo que nós tivemos no domingo. Pegou um pouquinho, não, pegou, né, os detalhes, né, daquilo que nós tivemos no domingo. Mas foi lindo de ver. Foi lindo de ver o que Deus fez aqui no domingo. Amém? E sabe o que eu vejo nisso tudo? Que Deus responde oração. E nós, quando entramos aqui, nós falamos: Deus, esse culto é teu, essa casa é tua, que o Senhor possa ser glorificado. E não tem microfone, não precisa de microfone, não precisa de luz, não precisa de nada, precisa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E Ele tem feito a sua presença, Ele tem feito os seus milagres, e Ele tem nos respondido. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso diácono Irismar, que ministrou a palavra no domingo. Ontem também ministrou o estudo aqui, né, que foi uma grande bênção. Nada mais justo, né, que preparou uma palavra com tantos detalhes e na escuridão entregou aquilo que era necessário, que a igreja não ia perder de maneira nenhuma, mas que precisava entregar, né, o restante ontem. Então foi muito bom. Se você não assistiu, eu acredito que está gravado, né, Davi? Está gravado. Você pode entrar lá no nosso culto de ontem, de sino, que você vai ver. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar de oração nessa noite. Amém? Quem tem pedidos de oração aí no altar de Deus? É no altar que nós colocamos os nossos pedidos de oração. Amém, amados? Oração assim, olha, eu coloquei algo no altar de Deus já faz assim, um dia. Já faz um mês. Um ano, 10 anos. Tem gente que tem oração no altar aí há muito tempo? A gente tem, né, amados? Glória a Deus. Mas o nosso Deus não perdeu nenhuma delas. A que você fez agora, quando nós começamos esse culto e falamos de oração, e nem a que você fez há anos atrás. A que você fez ontem. O nosso Deus tem todas as tuas orações e as minhas orações guardadas para serem respondidas no momento certo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra do Senhor, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus, ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nos traz a revelação plena dessa palavra, Pai. Ela é tua e nós sabemos que ela tem um efeito nas nossas vidas. Ela tem uma utilidade para cada um que está recebendo. Então, Deus, faça a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém, amados? A gente começa a ler aqui, são esses os descendentes de Judá. E aí vai falando, mas quando chega aqui no versículo 9, né, aí fala: estes são: Sobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate. É uns nomes bonitos. Graças a Deus que a minha neta já tem nome escolhido. Vai que tem uma mulher com nome feio aqui, né? Meu Deus do céu. É uns nomes difíceis, mas se vocês gostam de coisas diferentes, pode escolher à vontade, que tem bastante para todo gosto, né? E quando chega aqui no versículo 9, ele dá uma parada. E ele enfatiza nenhuma pessoa. E ele fala aqui que houve um homem chamado Jabes. Ele podia falar Jabes, filho de alguém,
descendente de outro alguém, né, da tribo não sei de quem, mas não. Esse daqui, ele parou e deu detalhe. Esse daqui, ele parou e viu algo diferente. Tinha algo diferente em Jabes, né? Mas aqui, ó, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua filha, ou em outras traduções, o mais importante entre os seus irmãos, né, amados? Mas Jabes, né? O nome dele não é um nome bom. O nome dele foi escolhido porque a mãe dele sofreu. Ela diz aqui, ó, aí a palavra de Deus diz aqui, ó, a sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito diante do parto, né? Então houve um homem chamado Jabes que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Aí, né? Que lindo. Olha aqui, tá cheio de gente mais respeitada da sua família, cheio de gente de destaque. Mas atrás desse destaque, essa pessoa, né, tem um grande problema. A palavra de Deus diz que a mãe dele escolheu o nome dele porque ela havia sofrido muito durante o parto dele. O nome dele representava dor. O nome dele representava um momento ruim. O nome de Jabes representava uma situação de constrangimento. A Bíblia diz que ela sofreu no parto dele. Mas a Bíblia não nos diz em que momento foi esse parto. Se era no momento de perseguição, no momento de guerra, no momento onde ela estava sozinha, no momento onde essa mulher estava humilhada. A palavra de Deus não diz. Só diz que nasceu uma criança, o parto foi difícil e a mãe sofreu muito. E como ela sofreu muito, ele era lembrado pela dor. Ele era lembrado pela dor, por causar dor, né? E a palavra de Deus diz que antes disso, que ele era o diferente, que ele era o honrado entre a sua família, que ele era o mais importante da sua família. Como uma pessoa que traz dor, como uma pessoa que é estereotipada desde que nasce por um nome ruim, por um peso, pode se tornar alguém diferente, alguém vitorioso, né? Então, vamos começar falando a respeito de mudança de vida. Não é porque aconteceu algo na vida de Jabes, não é porque ele foi uma criança que nasceu, trouxe dor naquele momento de nascimento, que recebeu aquele nome ruim, aquele nome onde as pessoas olhavam assim, lá vem o filho da dor, lá vem aquele que trouxe tristeza para a mãe, lá vem aquele que a mulher nunca mais quer nem ter filho na vida, lá vem aquele que é o perdido, aquele que é o filho da vergonha, lá vem aquele derrotado. Já pensou ser criança? E criança é coisa boa, né? Criança é coisa boa, né? É uma maravilha. Eles gostam de apelido. Aí imagina na adolescência de Jabes. Ninguém queria nem chegar perto. Vamos imaginar isso. A Bíblia não diz, mas vamos imaginar. Ninguém quer ficar perto de alguém que possa causar algum tipo de prejuízo. Vamos imaginar um povo religioso que pudesse olhar Jabes como uma pessoa amaldiçoada. Ele tinha um nome ruim. Aconteceu alguma coisa na vida daquele homem, lá atrás, que podia ter feito com que ele fosse qualquer um, o menorzinho da sua tribo, o pior da sua tribo. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que ele tinha um nome ruim, ele tinha um nome de dor, ele foi reconhecido publicamente, foi apresentado para o mundo como alguém que trouxe dor, mas ele mudou o conceito, quando a Bíblia diz aqui, ó, um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família, ou mais importante entre os seus irmãos. E o Senhor quer te fazer nesta noite a pessoa mais importante da tua casa, a pessoa mais importante na tua fé, a pessoa mais importante do teu trabalho, mais importante da onde você colocar os seus pés. O Senhor quer mudar a tua história. E a palavra de Deus diz também que não foi por um acaso que aconteceu a mudança na vida de Jabes. A palavra de Deus não diz que foi por um acaso que mudou a história. Havia um homem chamado Jabes, que era o mais honrado entre a sua família. A sua mãe sofreu, por isso ele tinha este nome. Porém, eu acredito que um dia Jabes olhou e falou, não preciso carregar peso. Eu não preciso de legalidade sobre a minha vida. Eu não preciso viver debaixo de um jugo de maldição. Porque mesmo assim, eu tenho ouvido aqui, que ele era da tribo de Judá. E ele
deve ter ouvido e deve ter participado de grandes conquistas. Eu imagino que Jabes tenha crescido aprendendo e ouvindo que Deus abriu o mar para o povo dele passar em terra seca. Eu imagino que ele tenha ouvido que Abraão deixou a sua parentela para viver um novo tempo com Deus e foi honrado, abençoado, pai de grandes e muitas nações. Eu imagino que Jabes deve ter crescido ouvindo a palavra de Deus e ouvindo os milagres que Deus fez quando o homem não tinha o que comer e Deus mandou o maná, quando o homem não tinha o que beber e Deus feriu a pedra e saiu água potável, quando o homem queria comer algo diferente, Deus mandou carne. Esse deve ter sido que esse homem cresceu ouvindo. O que você tem ouvido dizer que Deus faz? O que você tem ouvido dizer que Deus faz? O que você já viveu que Deus fez na tua vida? Deus fez algo na tua vida? O que você tem ouvido que Deus fez na tua vida? Grandes coisas fez o Senhor por nós, queridos. Se nós estamos aqui em meio a uma pandemia, aonde ninguém sabe de nada, aonde não tem vacina certa, agora ninguém quer nem mais falar de vacina. Agora o povo quer saber de eleição. E nós aqui no meio, jogado para lá e para cá, jogado para lá e para cá. E isso não é uma coisa de Brasil, isso é mundo, porque isso é uma pandemia, isso é mundial, isso é global, e nós estamos vivendo o pior tempo nessa terra, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos ouvido um Deus que faz milagre, que levantou irmãos aqui do vale da sombra da morte, levantou do leito de morte. Nós temos ouvido um Deus que tirou meu marido de um coma profundo, aonde o médico disse, se sair desse coma, não vai viver com sequela para o resto da vida, não vai andar, não vai falar, vai viver vegetando. E naquela madrugada, o Senhor levantou ele, como se nada tivesse acontecido. Ele mesmo se desentubou, e nós vimos o milagre, e temos visto o milagre que Deus tem feito. Jabes deve ter ouvido muitos milagres, deve ter visto muitas coisas acontecendo, muita provisão de Deus, muitas guerras vencidas quando era tudo para dar errado. E a palavra de Deus diz, a mãe dele colocou o nome dele, um nome ruim, um nome onde afastava as pessoas, mas não tem nenhuma palavra sobre a minha vida e a tua que oração não quebre, queridos. Deus muda história através da oração, e Deus mudou a vida de Jabes pela oração, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado, aleluia, aleluia, seja o nome do Senhor. Alguém que nasce já enfadado ali a uma vida de julgamentos, a uma vida de que moça que vai casar, eu que não quero que case com meu filho, com a minha filha, uma pessoa que já carrega esse nome, não vai ter nada na vida nunca. Mas nosso Deus é diferente, Ele age diferente, e quando nós nos posicionamos em oração, Deus muda a história. Oração, queridos, oração, agir, orar a Deus, mas é atitude, oração é atitude. E quando nós entendermos que a resposta que estamos buscando está na nossa atitude de oração, grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. Grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz, olha, mas Jabes orou. A condição muda depois desse mais. A condição muda. A característica mudou, né? Ali a palavra de Deus diz, mas Jabes orou. Isso é lindo demais. E ele orou a Deus dizendo, Deus, abençoa-me. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, abençoa-me. Abençoa-me. Jabes, um nome triste, pesado, ele tinha tudo para ser um deprimido, um infeliz, um perdedor, para andar ali à margem, né, amados? Mas orou com atitude e Deus o atendeu e mudou a sua história, aleluia, mudou a sua história. Ele orou com atitude e ele diz aqui, ó, Deus, me dá a tua bênção, derrama a tua bênção sobre mim, olha aqui, ó, e ele orou, Deus, abençoa-me, abençoa-me. Ele fala para Deus, quebra esse jugo da minha vida, me abençoa, Senhor. Quebra esse jugo de sobre as minhas costas, muda a minha história.
Muda a minha história. É um tal, queridos, porque minha mãe tinha diabetes, eu vou ser diabética. Porque meu pai era hipertenso, eu vou ser hipertensa. Porque meu avô tinha câncer, eu vou ter câncer. Por que meu pai era rico e me deixou dinheiro? Por que meu pai tinha um avião e me deixou um avião? Ninguém quer falar de hereditariedade para deixar coisa boa. Só quer colocar sobre a nossa vida julgo ruim. Está repreendido em nome de Jesus toda maldição hereditária. Ora a Deus e quebra esse jugo hoje em nome de Jesus. Você que tem um diagnóstico maligno, aonde as pessoas falam é genético. É genético. É genético. É genético sim. Não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Não estou dizendo para você ignorar a ciência. Mas eu estou dizendo, ore como Jabes. Ore com ousadia. Ore com ousadia. E ele diz aqui, olha, com atitude. Deus, derrama sua bênção sobre a minha vida. Me abençoa. Né? Ele pediu prosperidade também a Deus. Do que adiantava? Do que adiantava ele viver a vida dele debaixo de um jugo? Ele queria a bênção de Deus. Ele falou, Deus, se até hoje eu carreguei o peso desse nome, de que trouxe dor, se até hoje eu carreguei o nome de depressivo, se até hoje eu carreguei o nome de maldito, se até hoje eu carreguei o nome de que nunca vai dar nada certo na minha vida, quebra hoje, Senhor, seja na minha vida, me abençoa, Senhor. Abençoa. Ele pede a bênção de Deus. No mesmo versículo ele diz, Senhor, alarga minhas tendas, né? Dá-me muitas terras. Dá-me muitas terras, Senhor. Não é pecado, queridos. Não é pecado. Ele estava detalhando para Deus o que ele queria. Jabes estava detalhando, foi por isso que em meio a tantas pessoas, a tantos descendentes de Judá, ele se destacou, ele era o maior da sua família, ele era o mais honrado da sua família, e o Senhor está dizendo nesta noite que a tua oração com atitude, vai te fazer a pessoa mais honrada da tua casa, mais honrada do teu trabalho, aonde você colocar os teus pés, você vai ser honrado, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, receba como uma palavra profética em nome de Jesus, você vai ser honrado, você vai ser honrada, em nome de Jesus, não deixe que uma palavra, que uma situação te aflige, esse homem nasceu e colocaram sobre ele um jugo, seja qual for a situação que é jugo sobre a tua vida, quebre hoje, diga Deus me abençoa, fale aí, Deus me abençoa, amém? E junto com as bênçãos, ele disse, eu quero mais. Olha que ousadia, olha que atitude. Senhor, eu quero prosperidade. Alarga as minhas tendas. Disseram aqui, nós recebemos uma palavra profética sábado, que as estacas dessa igreja estão sendo expandidas. A nossa igreja vai crescer em nome de Jesus em qualidade, no espírito da vontade e na vontade de Deus, amém? E aí ele fala, olha, me dá bens, me dá terra, Senhor. Ele quer mais. Porque o que Deus tem para a minha vida é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para a tua vida é bom, perfeito e agradável. Deus não tem meia obra para fazer para mim e para você. Ele tem obra completa. E tem situações que devem ser quebradas. Hoje eu conversando com meu filho no carro, ele me trouxe à memória algo que eu não tinha percebido. Existem coisas na minha vida que precisam ser denunciadas no mundo espiritual para ser quebrada na minha casa, na minha família, na minha descendência, em nome de Jesus. Nós não percebemos muitas coisas. Talvez Jabes até aqui não tenha percebido algumas coisas. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento, onde ele se destaca, ele diz, Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero propriedades. Eu quero que seja alargada a minha tenda. E eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de pedir para Deus prosperidade, sim. É tempo de pedir estratégia de Deus para que você cresça financeiramente, para que você cresça materialmente. É tempo para que você cresça no teu trabalho, para que você cresça na tua profissão. O Senhor está te dando essa autorização hoje, essa autoridade hoje. Ele está dizendo, você pode pedir. Porque muitas vezes o crente fica parado, achando que ele tem que ser o mais miserável. Sabe o que significa o mais miserável?
Deus, abençoa-me e dá-me terras. Abençoa-me e dá-me terras. Qual é a terra que você está pedindo para Deus na tua vida material? Coloca aí, você que está em casa, fique esperto. Deus tem provisão para a tua vida. Escreve aí, Deus, é essa terra. Como chama a tua terra? A tua casa? A tua terra que você está clamando a Deus é o teu carro? A tua terra que você está clamando a Deus é o teu casamento? A tua terra que você está clamando a Deus é a tua paz? Deus está dizendo, detalhe o que você quer, porque eu vou prosperar nessa área. Deus está falando que você pode. Amém? E Jabes fala, aquele que foi marcado, que foi sentenciado, havia sobre ele, né, uma marca daquele que trouxe dor, daquele que tinha uma maldição sobre a vida dele, né? E ele fala, fica comigo, fica comigo. Olha que coisa linda. Fica comigo, Senhor. Fica. Sabe por quê? Do que adianta eu ser o mais honrado da minha casa? Do que adianta eu ter bens materiais se Deus não estiver comigo? O que o salmista diz no Salmo 51? Não aparta o teu espírito de mim, não é isso que ele fala? Não aparta o teu espírito de mim. Me dá um coração novo, um coração transformado, para que eu possa te dar, que seja o teu altar, que seja o teu altar. É isso que o salmista diz no Salmo 51. Me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração novo. Aleluia. Pede para Deus um coração novo. E Jabes pediu, fica comigo porque não adianta, Senhor. O que sou eu? Quem é Alexandra sem a presença do Deus vivo? Quem é você sem a presença do Deus vivo? E é oração. Isso aqui é uma oração, viu, amados? Não tem 3 páginas, não. Tem só aqui, ó. A oração dele é só o versículo 10. É só o versículo 10. É ousada e objetiva. Ele não ficou ser soberano, magnífico, salve, salve. Não, ele foi objetivo. Ele foi objetivo na oração dele. Sabe por quê? Porque Jabes tinha intimidade com Deus. Oração é intimidade. E ele chega e fala assim, Deus, do que adianta também eu ter tudo isso? Olha como eu já vejo aqui nesse pedacinho de versículo, nessa partezinha aqui, quando ele fala assim, ó, fica comigo. Eu já vejo ele dizendo assim, eu já tenho a minha oração respondida. Ele já está aqui convicto, ele já sabe que Deus vai respondê-lo. E ele fala, fica comigo. Então, fica comigo, porque sem o Senhor estar comigo, eu não vou ter direção para ir para lugar nenhum. Sem o Senhor estar comigo, eu não vou entender que o Senhor me abençoou. Eu não vou saber fazer nada com a bênção que vier sobre a minha vida. Se o Senhor não estiver comigo, o que é que vai ser as minhas terras alargadas, a minha tenda alargada? Vai ser só mais uma casa, mas eu quero dentro da minha casa a tua presença. Eu quero dentro da tua casa um nome honrado. Eu quero dentro da minha casa os meus filhos na tua presença. Eu quero dentro da minha casa a prosperidade. Eu quero dentro da minha casa a cura. Eu quero dentro da minha casa a restauração. Então, se Deus não estiver, é tudo engano. E Jabes fala, fica comigo, e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Olha só, ele pede para Deus bênção, ele pede para Deus prosperidade, ele pede para que Deus fique com ele, e pede para que Deus o livre de ter dor. Olha só como ele conhecia o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Esse Deus de Jabes é o teu Deus e o meu Deus. Jabes não estava clamando a um Deus morto, ele estava clamando a um Deus vivo. Ele estava clamando a uma pessoa. E, amados, oração é isso. A oração de Jabes era uma oração, como eu gosto de dar o exemplo da Rosilda, porque todo mundo sabe. A Rosilda, eu gosto muito do exemplo dela, porque é o mais simples e o mais eficaz no meu ponto de vista, porque quando eu vou falar com Deus, muitas vezes eu falo, Deus, eu vou falar com o Senhor, como a Rosilda fala, senta aqui, papai, senta aqui, sabe? É assim, intimidade. E Jabes, ele vai na intimidade com Deus. Ele fala, olha, me abençoa, me dá muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Ele pede com convicção.
A oração dele é uma oração objetiva. E isso está faltando na minha vida e na tua. Porque o Senhor mandou essa palavra porque falta em nós, queridos. Quando o Senhor manda uma palavra, é porque está faltando nas nossas vidas algo. E a palavra de Deus não volta vazia. E ela vem para as nossas vidas para aquilo que é útil. Então vamos procurar dentro de nós aonde nós precisamos mudar para que essa palavra se encaixe. Não existe maldição sobre a tua vida. Não existe. Aqui é um exemplo vivo. Jabes é um exemplo vivo. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Ela enriquece e não acrescenta dores. Do que adianta ter tudo e não ter paz? As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, queridos, saiba receber de Deus. E Jabes fala, olha, fica comigo. Ele primeiro fala, me abençoa. Então, com certeza, as bênçãos vão cair sobre a vida dele. Mas do que adianta ter bênção se Deus não está comigo? Do que adianta, queridos, eu orar a Deus e daqui a pouco eu estar fora da vontade de Deus? Do que adianta eu achar que estou orando, mas na verdade eu só estou perdendo tempo? E a palavra de Deus está dizendo, eu quero algo mais. A minha oração tem que ser mudada. Esse mês de oração é para que a gente aprenda a orar. O Senhor fala no meu coração. É para que eu e você aprendamos a orar. Para que a gente venha aperfeiçoar a nossa oração. E Ele não quer palavras não, porque essa aqui ó, já me diz tudo. Quem gosta, eu amo muito textos grandes, né? Leiam meus textos quando eu colocar lá, viu, amados? Porque sempre vem do coração do Senhor. Leia lá. Mas eu vou confessar para vocês, tem texto que não dá para ler, porque ele é muito grande, começa segunda e termina domingo, né? E aí não dá tempo, é igual áudio grande, que escuta em 3 dias, né? Então, aqui, olha, Jabes está dizendo, se você gosta de escrever muito, se você gosta de orar falando muito, glória a Deus pela tua vida, a tua maneira, a tua intimidade. Se isso é a realidade, Deus vai verdadeiramente se alegrar e receber. Mas, se você é daquele que ora baixinho, pequenininho, pouquinho, que você acha que orou pouquinho, o Senhor está dizendo, olha aqui, ó, são 4 linhas, 3 linhas e meia na minha Bíblia aqui. 3 linhas e meias de oração. Deus, me abençoa. Deus, me dá prosperidade, fica comigo. Deus, me livra de toda dor. Ele foi objetivo. Ele foi objetivo. Não é o muito falar. É da maneira que a gente se apresenta no altar de Deus. Querido, sabe o que acontece? Vamos orar. De qualquer maneira. E eu não estou falando, ai, mas eu só oro deitado, eu só oro ajoelhado. Tem gente que se ajoelha e Deus não recebe uma palavra sequer, porque é pura hipocrisia. Conheço religiosos que têm marca na testa, de tanto que põe a cabeça no chão, que tanto põe a cabeça no chão. Deus não está falando nada disso, cada um da sua maneira. Se você gosta de bater a cabeça no chão, se você gosta de ajoelhar, se você gosta de plantar bananeira, mas se tiver sinceridade no teu coração, Deus vai receber. É isso que Ele está falando. Eu não estou dizendo não, porque cada um, eu gosto de orar andando. Você sabe como eu gosto de orar? Eu gosto de orar olhando na minha janela para o céu, no meu quarto. Eu gosto de orar lá no meu quarto, olhando para o céu. É assim que eu gosto de orar. Eu tenho uma pastora que eu amo demais, uma mulher de Deus, que Deus usa a vida dela de maneira extraordinária, que ela ora no banheiro. Ela tem espaço na casa dela, mas ela habituou a orar no banheiro. É onde ela tem o encontro com Deus, ela vai lá orar no banheiro dela. Tem um lugarzinho de oração no banheiro. Está entendendo que não é o lugar, mas é a maneira que nós vamos entregar para Deus a nossa sinceridade? Tem pessoas que só podem orar no ônibus indo trabalhar. E eu imagino Jabes aqui no ônibus falando, olha só, Deus, me abençoa, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer mal. Chegou no meu ponto, deixa eu ir embora. Aí a palavra de Deus diz, e Deus atendeu a sua oração. E Deus atendeu a sua oração. Olha isso, que coisa linda. E Deus atendeu a sua oração. Chegou meu ponto. Está vendo como Deus é maravilhoso? Está vendo como as coisas de Deus não são tão complicadas como a gente muitas vezes imagina? Queridos, aqui a gente vê uma mudança de vida através de uma oração. Eu fui procurar essa palavra em alguns estudos, e tem um estudo que diz que Jabes, na Bíblia inteira, é a única pessoa que recebe tudo o que pediu para Deus.
Ele recebeu tudo o que pediu para Deus. Ele pediu a bênção de Deus, Deus deu. Ele pediu terras, Deus deu. Ele pediu livramento, Deus livrou. Ele pediu que Deus ficasse com ele, Deus ficou. A palavra de Deus, a resposta que Deus era com ele, começa aqui, ó. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Deus começa a história desse homem, Deus termina, só que a história dele já é resumida aqui, no comecinho. Aí o inimigo vem e quer colocar que a mãe dele colocou o nome dele, um nome feio, né? Para que ele pudesse ter uma marca. Sabe o que é isso? O inimigo tentando enganar, tentando dizer que nós não podemos, que a nossa história não tem mais jeito. Né? Aí começa, ele era o melhor ali, e daqui a pouco ele tinha uma marca que o deixava à margem. E o Senhor está dizendo, nada disso, eu dei tudo o que ele pediu. Eu mudei a história dele. E Deus está mudando histórias nessa noite. Deus está mudando história nessa noite. Então, queridos, receba de Deus. Mude a tua oração. Tenha atitude. Aleluias. Então, Deus deu tudo o que ele pediu. E como eu comecei aqui dizendo, né, no Mateus 21, 22, diz que se creres, receberá tudo o que pedir em oração. Esse homem creu e ele recebeu tudo. A prova de que a palavra de Deus não mente. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jabes orou assim: Deus, abençoa-me. Ele pediu e Deus deu tudo o que ele pediu. Essa palavra pode, se tinha dúvida que Deus dá tudo, está aqui. Muitas vezes, queridos, diante da situação, nós ficamos aqui, ó. Mateus capítulo 6, já estou terminando. Mateus 6, versículo 23, deixa eu ver aqui. Mateus 6, 23 em diante. Vamos lá. Diz assim. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando? Já está recebendo aí? Já vai mudar a sua oração? Não importa onde você ore, importa que a tua oração seja sincera e ela vai chegar no coração do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 24 de Mateus capítulo 6. Cadê? Deixa eu ver o que é. Não, cadê? Não é aqui não. Do 25. Por isso eu vos digo, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou a sua justiça, e Ele lhes dará todas essas coisas. É assim que Deus faz. Queridos, é uma oração. Não se preocupe, faça como Jabes, acredite, mude a tua história, não fique olhando para a situação. Aqui em Mateus, ele fala assim, por que vocês estão parados pensando no que vão comer, no que vão beber? Olha, nós começamos essa pandemia com uma sentença de que nós íamos passar fome, de que nós iríamos passar o pior momento. Quem tem comido bem aqui, levanta a mão. Até o supérfluo Deus tem preparado. Até o supérfluo Deus tem preparado. Até aquilo que nós não precisamos. Já tem gente precisando fazer a dieta, de tanto que come coisa boa. Está na hora de parar de comer. Até a bariátrica não suporta, gente. Se não tomar cuidado, engorda de novo. Está entendendo o que Deus está falando? Eu não vi ninguém chegar nessa igreja nu.
Eu não vi ninguém chegar nessa igreja rastejando. Sabe o que é isso? Oração. Oração. Deus cuida. E Jabes deve ter visto muitos testemunhos. E por isso ele falou, quer saber? Eu não aceito mais maldição sobre a minha vida. Determine isso hoje. Aonde você estiver, determine. Fale aí, eu não aceito mais palavra contrária sobre a minha vida. Não há maldição sobre a minha vida. Não há maldição sobre a minha vida. Exatamente isso, não aceite. Muda essa história como esse homem mudou. Aquele lá, o malditinho lá, aquela criança que fez a mãe sofrer na hora do parto, agora é o mais importante da sua família. É o mais importante da sua família. O Senhor está dizendo que Ele vai te pôr em honra. Em honra. A oração te colocará em honra. É o tema que eu coloquei nessa ministração. A oração te colocará em honra. Amém? A oração. E Deus vai responder tudo. E eu quero, queridos, que você, em nome de Jesus, não esqueça a última parte de tudo que lemos. E Deus atendeu a sua oração. Amém? Receba para a tua vida, porque eu já quero profetizar agora. Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Senhor, se há graça sobre a minha vida, se há depósito sobre a minha vida diante do teu altar, eu quero profetizar agora sobre a tua igreja. Quero declarar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua oração, Deus já atendeu. Deus já atendeu a tua oração. Amém? Aplauda o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Deus. Assim como o Senhor mudou a vida de Jabes, o Senhor está mudando vidas nessa noite. Pessoas que entraram aqui em estado de vergonha vão sair deste lugar em honra, Senhor, em honra, em nome de Jesus. Deus tem honra para você, Deus tem honra para a tua casa, Deus tem honra para a tua família. Deus não te chamou para envergonhar. Ele me chamou e te chamou, porque Ele achou graça nas nossas vidas. Nós não vamos ser motivo de escárnio, nós não vamos ser motivo de chacota de Satanás, nós não vamos mais servir de murmúrio para o inferno, porque o nosso Deus diz, eu ouvi a tua oração, e eu concedo o desejo da tua oração. Coloque diante do altar de Deus, não desanime, querido. Não desanime, não deixe que a situação, que a circunstância diga que você não vai vencer. Deus não te abandonou, amém? Ele continua sendo Deus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluias. Se coloque de pé e coloque uma oração especial diante do Senhor agora.